Olá, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com sua família. Mais uma vez nós temos o privilégio, a oportunidade gloriosa de estudar a Palavra de Deus e nesta noite nós vamos ler no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, versículos de 1 a 11. O texto nos transmite a seguinte mensagem: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também gloriamo-nos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Os benefícios da justificação na nossa vida. A justificação é o ato pelo qual o homem, passando do pecado ao estado de graça, se torna digno da vida eterna. O justificado é aquele que é reconhecido por inocente. Então, essa obra é uma obra de Cristo, é uma obra de Deus nas nossas vidas. E nós vamos ver, então, algumas verdades importantes sobre a justificação na nossa vida. O primeiro benefício que nós recebemos da justificação é a paz com Deus. O versículo 1 de Romanos 5 nos fala: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz é uma obsessão universal do ser humano. Todos os lados, a gente vê então as pessoas falando sobre paz, paz no trânsito, paz nos estádios de futebol, paz entre os povos, paz nos lares, etc. A pombinha se tornou a principal
o principal símbolo do mundo. Não existe paz entre os homens, porque não existe paz com Deus. A justificação dá ao homem a reconciliação com Deus. Quando nós fomos justificados, nós então fomos levados a uma reconciliação com Deus. Nós lemos Romanos 5,10, que diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esta paz nos é concedida por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos fala o versículo 25 de Romanos 4, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Segundo Paulo, nós temos paz com Deus agora como um presente de Deus para nós. Em segundo lugar, o segundo benefício da justificação é o acesso à graça de Deus. Versículo 2, parte A, nos diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes. Graça é um favor que recebemos gratuitamente e imerecidamente de Deus, seu amor incondicional e espontâneo, do qual não somos dignos. Então, não somos dignos do amor de Deus, mas Deus nos concede acesso à sua graça e nós então recebemos, mesmo sem merecer, o amor de Deus. Isto vem da justificação nas nossas vidas. Nesse versículo, dois verbos são usados aqui em relação a esta graça de Deus. O primeiro é: obtivemos acesso a esta graça. O sentido do original deste verbo: fomos introduzidos à graça de Deus. Jesus nos fala em João 6 que ninguém pode ir a Ele se o Pai não levar, se o Pai não introduzir a sua presença às pessoas. Então nós fomos introduzidos por Deus a esta graça maravilhosa. O segundo verbo é: agora estamos firmes. O crente justificado desfruta de uma bênção muito mais grandiosa do que uma simples aproximação de Deus. Nós temos o privilégio de viver no templo e no palácio. Nossa relação com Deus, que nos foi possibilitada pela justificação, não é esporádica, mas contínua, permanente. Por isso que Paulo nos fala, Romanos 8,38, que nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, o terceiro benefício da justificação para a nossa vida é a esperança da glória de Deus. Quando a Bíblia fala a respeito do pecado, ela diz que todos pecaram, destituídos, separados estão da glória de Deus. Então, nós temos a esperança agora desta glória. Uma vez justificado, nós temos essa esperança viva agora de que um dia esta glória voltará
a nos pertencer ou fazer parte da nossa vida. Paulo diz no versículo 2b, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A esperança cristã não é algo incerto, como nossas esperanças comuns do dia a dia. O objeto de nossa esperança é a glória de Deus. Um dia, porém, a cortina se erguerá e a glória de Deus será inteiramente desvendada. E ele se desvendará ela se desvendará de três formas, de três maneiras. Primeiro, em nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos 13, 26 diz, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Em segundo lugar, os seres humanos redimidos que foram criados para serem a imagem e glória de Deus, mas que por causa do pecado estão separados da glória de Deus, irão participar novamente e plenamente da sua glória. E Paulo nos fala, Romanos 8,17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Em terceiro lugar, a própria criação será redimida, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, nós hoje temos a esperança desta glória maravilhosa de Deus, que um dia vai ser dado àqueles que vão estar com Cristo na sua glória. Em quarto lugar, o quarto benefício da justificação é o fato de que nós podemos gloriar nas tribulações. A Bíblia nos mostra em alguns textos que o sofrimento por causa de Cristo deve ser motivo de regozijo, de glória para nós. Quando nós sofremos por lutar, contra o pecado na nossa vida, contra o mundo, contra o diabo, contra as provações, as tentações, nós então, isto é algo que é bem-aventurado aqueles que passam por essa experiência. Por isso nós lemos em Romanos 5, a partir do versículo 13, o seguinte, e não somente isto, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. As tribulações mencionadas aqui não são aquelas experiências que nós, às vezes, chamamos de provações e tribulações de nossa existência terrena. O sofrimento ou tribulações que Paulo está falando aqui é as tribulações por causa de Cristo. Assim, Jesus preveniu seus discípulos. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em 2 Timóteo 3,12 nós lemos, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão
perseguido. É este tipo de tribulação que nós devemos gloriarmos quando passamos por elas. 3 verdades sobre o sofrimento do cristão. O primeiro é o único caminho para a glória. Foi assim com Cristo e assim será com o cristão. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio ao mundo, esvaziou-se, tornou servo, tornou homem, passou pela morte da cruz, mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e que a este nome se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o sofrimento leva à maturidade. Por isso que Paulo disse, a perseverança, a experiência, e a experiência, esperança. Porque o sofrimento nos leva à maturidade cristã. A tribulação produz desistência, aprendemos a suportar. Então, resistência, e por isso aprendemos a suportar. Ela produz em nós, então, aprendemos a combater as coisas que acontecem na nossa vida. O sofrimento, em terceiro lugar, nos leva a ter certeza do amor de Deus. Por isso que Paulo diz no versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Quando sofremos, nós entendemos então esse grande e profundo amor de Deus nas nossas vidas. Em quinto lugar, o quinto benefício da justificação é nós seremos salvos por meio de Cristo. Versículo 9, 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Até aqui, Paulo vinha se concentrando naquilo que Deus já fez por nós, através de Cristo. Nós fomos justificados, temos paz com Deus, estamos firmes na graça, nós nos gloriamos em nossa esperança e em nosso sofrimento. Mas ainda tem mais por vir, coisa que ainda não é nossa. Existem 3 verdades sobre essa salvação do futuro. Seremos salvos da ira no dia do juízo final. Então, quando todos estiverem diante de Cristo, a Bíblia fala que nós vamos ser chamados por Cristo de vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqueles que não são de Cristo, que não foram justificados pela fé em Cristo, então eles vão ser chamados de apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então nós somos salvos, seremos salvos da ira. Nós também seremos salvos, em segundo lugar, por sua vida. Cristo ressuscitou e
nós também ressuscitaremos, porque a ressurreição de Cristo garantiu a nossa ressurreição. Por isso nós seremos salvos por sua vida. Em terceiro lugar, seremos salvos da presença do pecado. 1 Coríntios 15, 54 e 57 nos fala: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então um dia estaremos para sempre na glória, longe da presença do pecado. Em sexto lugar, por último, o sexto benefício da justificação, nós nos gloriamos em Deus. Nós nos gloriamos em Deus. O versículo 11 nos fala: e não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Gloriar em Deus, nós temos que ter orgulho do nosso Deus, nos orgulhar dele, que se preocupou conosco, mesmo sem merecimento. Ele então tomou a iniciativa, providenciou todos os meios para que nós pudéssemos ser salvos. Então, nós nos orgulhamos de sermos amigos particular de Deus. Isto é motivo de orgulho, de gloriarmos em Deus, porque nós somos seus amigos particulares. Agora nós nos alegramos nessa nova maravilhosa relação para com Deus. Nós nos orgulhamos do Deus que adoramos. Nós nos alegramos por causa daquilo que Deus nos fez por meio de Cristo. Então é motivo de glória para nós, Deus é motivo de glória para nós, de alegria, de regozijo. Nós devemos ter orgulho do Deus que nos salvou, que nos transformou, o único Deus verdadeiro. Concluindo, nós podemos ler a palavra de Deus e ela nos diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então Deus tomou a iniciativa sem cobrar nenhum preço, e realizou esta obra na nossa vida. Ele então nos concedeu esta vitória eterna, para que possamos viver com Ele na eternidade. Então, a justificação mudou a nossa vida, nos levou a uma reconciliação com Deus, acesso à graça de Deus, e então nós recebemos de Deus tudo, sem nenhum merecimento, porque os nossos méritos não podem agradar a Deus, satisfazer a Deus, mas o sacrifício de Cristo, então, nos proporcionou esta vitória eterna. Que o Senhor possa nos abençoar e nos ensinar essa verdade, a verdade da sua palavra nesse momento. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de